Olá, participantes do 7º Encontro Nacional da Agroindústria. Sejam bem-vindos. Me chamo João Soares. Estou como coordenador e responsável técnico pelo Laboratório de Beneficiamento e Qualidade do Leite do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, Campus 3, em Bananeiras. E nesse 7º Encontro Nacional da Agroindústria, que tem como tema a agroindústria e seus desafios para a produção de alimentos em período de pandemia, trouxe para vocês este mini curso que visa discutirmos, compartilharmos informações relacionadas aos protocolos de biossegurança para a qualidade do leite, tá? Uma abordagem da cadeia produtiva do leite dentro dos critérios de conformidades higiênico e sanitárias, no sentido de propor políticas gerenciais para a qualidade do leite. Então, é uma temática bastante atual, não é? Quando relacionada especificamente a esse período de pandemia que estamos vivenciando há mais de um ano, não é? E como vocês sabem, todas as normativas relacionadas à qualidade dos alimentos, elas foram reforçadas através de portarias, as quais estabelecem alguns protocolos relacionados a esse manejo, a esse cuidado com relação à biossegurança da matéria-prima e, consequentemente, aos riscos que nós, consumidores, podemos ter ao consumirmos alimentos oriundos de condições não higiênicas, tá bom? Então, é um curso bastante prático, em qual procurei abordar para vocês bastante conceitos e ilustrações, tá? Relacionadas a essa temática de biossegurança e qualidade do leite. Vamos lá, pessoal? Isso. Então, nesse cenário de produção do leite, nós temos diferentes diretrizes que podem estabelecer esses protocolos de biossegurança, né? Iniciando pela gestão sanitária, uma efetiva gestão sanitária, no qual a gente deve abordar em um rebanho de matrizes sãs, né? Matrizes flacas, sadias, que possam propiciar a produção e obtenção do leite higiênico, né, com a sua devida origem sanitária. Da mesma forma, o controle desses animais permitem justamente saber se aquele rebanho vai conter ou não, né, vacas, matrizes, que nós chamamos, em condições sanitárias isentas de algumas doenças, como, por exemplo, tuberculose, brucelose, aftosa, tá? Essa garantia no cenário de produção deve ser muito controlado, né, para sabermos a origem desses animais que irão adentrar no seu estabelecimento. Tá? Uma alternativa para isso é termos animais dessas características que possuam todo um requisito zootécnico e sanitário de acordo com a sua origem. Por isso, ter animais de primeira cria em seu próprio estabelecimento é interessante, porque assim você vai garantir futuras matrizes, sabendo de sua origem, de seus cuidados zootécnicos e sanitários. Pois bem, esse controle também deve ser direcionado à higienização, aos cuidados em relação às instalações, né, de produção, de cria, de recria, tá? Bem como as ferramentas e equipamentos utilizados, principalmente no que se estabelece a obtenção do leite, por exemplo, em sala de ordem. Então, nesse sentido, tudo aquilo que é gerenciado, que é obtido, ou subprodutos, ou resíduos, né, que são efluentes dessa gestão, geralmente eles devem ser aproveitados, por exemplo, em piquetes rotativos, né, para servir como fontes de irrigação, ou mesmo reciclados por empresas específicas nesse ramo, tá bom? E aí vem os resíduos, os cadáveres, né,
os resíduos biológicos, que também devem ser tratados especificamente através de normativas que não configurem riscos biológicos, riscos físicos na produção do leite. Tá? Então, o controle dos colaboradores, dos visitantes e veículos também é uma das principais normas, né, para o controle de biossegurança em estabelecimentos de produção inteira. Tá? Então, essa ilustração ela aborda para a gente de maneira bem simples, bem objetiva, os 5 principais requisitos no que se refere à biossegurança, no que se refere ao controle sanitário relativo aos cuidados em relação à qualidade do leite, que deve ser aplicados em estabelecimentos de produção, tá? Chamamos de granjas leiteiras ou propriedades leiteiras, no qual elas são responsáveis pelo fornecimento do leite para as agroindústrias de laticínio. Então, da mesma forma, alguns cuidados necessários em relação, como eu falei há pouco tempo, à entrada de animais, né, advindos, comprados, adquiridos de propriedades externas, e aí esse controle deve ser feito em relação às questões sanitárias e zootécnicas, né, para sabermos se os animais são sadios, que não possam trazer doenças para a parte interna do seu estabelecimento e, consequentemente, originar matéria-prima de má qualidade. Tá? O cuidado em relação a outras espécies de animais naquele estabelecimento, como, por exemplo, roedores, aves, cães, etc., que também podem veicular zoonoses, né, relativo ao rebanho leiteiro. Há pessoas externas também, esse controle, por exemplo, visitantes, o próprio veterinário, quando se vem fazer inspeção e análise, né, para o sistema de inspeção estadual, municipal ou federal, tá? Disseminadores também. Então, esse cuidado com esse pessoal, sejam eles visitantes, técnicos, para efetivar esse controle sanitário, também devem ser inspecionados e observados os critérios sanitários deles, né? Que pode também propiciar contaminações não só relativo à matéria-prima, mas também ao pessoal que trabalha no estabelecimento. Veículos externos, né, como os caminhões de leite que percorrem o fornecimento da propriedade da granja aos laticínios, bem como as condições ambientais, as câmaras, explorações, os vizinhos, né, esse controle sanitário relativo a esses estabelecimentos. A alimentação, né, muito cuidado com a alimentação em relação a ela comprada ou não. É interessante termos fontes próprias de produção alimentícia, né, que pode ser oriundas do seu próprio sistema produtivo, no manejo alimentar, por exemplo, capins, gramíneas, enfim, tá? E verificando principalmente aqueles que são adquiridos no mercado externo, verificando especificamente a sua origem, seus cuidados, os seus registros mediante o sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? E a água, principalmente no tocante não só a quantidade, mas a qualidade, a potabilidade dessa água utilizada para o consumo dos animais, mas também para o sistema de higienização do seu estabelecimento. Tá? Em termos de biossegurança, a gente tem todo um leque de fatores, né, e que eles juntos, eles são importantíssimos no que se refere ao controle higiênico do estabelecimento, tá? E que servem justamente para a prevenção e para a aplicação da biossegurança. Mas, assim, o que é biossegurança, na verdade? Então, toda medida que é utilizada para prevenção, para controlar, ou pelo menos minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades, né, tanto faz pesquisa, extensão, ensino, produção, tecnologias, serviços prestados que possam comprometer a saúde do homem, dos animais, além da preservação do meio ambiente ou da qualidade dos trabalhos desenvolvidos, são definidos como biossegurança, tá? Então, toda medida técnica utilizada na prevenção de todo esse conjunto de riscos que possam ser inerentes
a qualidade de um produto, por exemplo, né, da matéria-prima, são medidas preventivas, são medidas de biossegurança. Tá? Deve-se levar em consideração que ela deve ser atrelada a um conjunto de fatores e não só um fator específico. Então, no Brasil, por exemplo, a gente podemos separar a biossegurança em pelo menos duas vertentes. Aqui eu coloquei duas como principais, que é a biossegurança legal, ela pode abordar um conjunto de legislações voltadas à manipulação de organismos geneticamente modificados, tá? São os OGMs, células-tronco, por exemplo, que ela é regimentada, ela é regulamentada na lei número 11.105 de 2005, tá? Esse é um tipo de biossegurança, tá? Uma vertente utilizada, e a biossegurança praticada, que já é uma regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Das resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tá? E o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA, entre outras, que é aplicada, né, à segurança dos trabalhadores, em especial os da área da saúde. Mas, nesse período de pandemia, nós vimos também que as medidas de biossegurança elas podem ser aplicadas em toda a vertente, como diz a definição que vimos há pouco tempo. Tá? Então, a biossegurança ela é aplicada em qualquer área de produção, de trabalho, de ensino, de prestação de serviços, que possam prevenir não só o manipulador, né, o operador, a pessoa em si, o técnico, como também as medidas preventivas em relação aos animais e à produção da matéria-prima. Nesse sentido, alguns quesitos são necessários, algumas medidas, né, a serem adotadas em propriedades leiteiras. Vimos no gráfico inicial, que é um cronograma bem bacana, bem simples, a importância de ter o controle de visitantes. Visitantes, de um modo geral. Pode ser veterinários, podem ser técnicos, pode ser visitantes daquela empresa, né, que vai lá conhecer, alunos, por exemplo, em uma visita técnica, quando nós vamos para alguma indústria, agroindústria, visitar e conhecer instalações, nós somos visitantes, portanto, devem ser controlados alguns regimentos, especificamente no sentido de buscar evitar a proliferação de algumas doenças, como, por exemplo, a Covid-19, né? Por isso, nesse período de pandemia, essas abordagens de biossegurança, elas passaram a ser mais integradas, né? E, digamos assim, difundidas, exemplificadas através de cartazes, de orientações técnicas. Então, uma das primeiras medidas para se evitar essa veiculação de visitantes nesses estabelecimentos é justamente manter portões fechados, né? Para que só assim se mantenha essa distinção entre casos urgentes ou não, né? Até que se cumpra de forma rigorosa os procedimentos de segurança afixados por aquele estabelecimento. Ou seja, só entrar se tiver alguma atividade específica e devidamente controlada para tal fim. Né? O controle de entradas e saídas, tá? Mantendo sempre aquele critério de distância de pelo menos 1,5 m ou 2 metros, de distanciamento de um indivíduo para o outro. Né? Essas entradas e saídas da exploração, elas devem ser registradas por segurança. Isso é interessante, geralmente utilizam em grandes empresas fichas, né? Atas de entrada, de registros de entradas e saídas, para saber quem foi aquela pessoa, qual o horário, por que ela foi visitar aquele estabelecimento, a fim de evitar insegurança naquela propriedade, naquela agroindústria lá de cima. Tá? Essa aplicação ela pode existir a partir de um suspeito que foi naquele ambiente, de repente tenha, consequentemente, apresentado sintomas específicos da Covid ou de qualquer outra doença, né, que possa negligenciar essa participação daquele visitante ou do próprio técnico operador naquela granja leiteira, naquela agroindústria de laticínio, e que possa comprometer, consequentemente, a qualidade do produto final. Tá?
Então, outro critério importantíssimo é a desinfecção dos joelhos para baixo, tá? Ou seja, das botas, removendo toda a sujidade com soluções específicas, antissépticas, né? Para se eliminar resíduos físicos, químicos ou biológicos, que também possa comprometer a contaminação e, consequentemente, gerar proliferação bacteriana nos produtos ou na matéria-prima produzida, tá? A desinfecção das mãos é o que nós mais vimos nesse período de pandemia, a importância da desinfecção das mãos. Para ter uma ideia, na Anvisa, por exemplo, ela já lançou, alguns anos atrás, uma cartilha falando sobre a higiene das mãos, a importância da higiene das mãos. Essa cartilha ela é composta por mais de 500 páginas, né, com orientações, ilustrações, explicando a importância de se higienizar as mãos, que hoje, em período de pandemia, nós notamos, né, o quanto é importante essa prevenção da higiene com as mãos. Consequentemente, a utilização de equipamentos de proteção individual ou mesmo coletiva, né, para se evitar justamente a disseminação, e as luvas, por exemplo, é uma ferramenta útil no combate à veiculação, né, de contaminantes entre operadores, técnicos ou visitantes, tá? E também a importância dessa higienização, não só das mãos, como também das botas, né? Na saída. Na saída também para se evitar justamente a contaminação, a autocontaminação do próprio operador. Beleza? Com relação aos colaboradores, nós temos também algumas medidas específicas. E essas medidas, geralmente, é a questão de você manter os portões fechados, né? Esse controle de acessos e saídas, ter questões de verificação, né, da temperatura corporal, tanto na entrada como também na saída daquele operador, a fim de se controlar e se registrar, obviamente, essa veiculação, né, na entidade patronal, na entidade responsável pelo seu emprego, pela sua visitação, tá? A troca de roupas e a higienização, isso é muito importante, geralmente considerando a inativação de algumas bactérias, né? Recomenda-se, então, aplicação térmica na higienização de roupas e operadores que trabalham na área interna, principalmente, da produção ou do beneficiamento da matéria-prima, geralmente a uma temperatura de 60 graus, tá? Para a aplicação correta dessa temperatura na higienização das vestimentas, tá? Mais uma vez, o reforço em relação à desinfecção periódica das suas mãos, que seria isso? É lavagem antes, durante e após a manipulação da matéria-prima, tá? Durante o serviço. Novamente, há algumas especificações relacionadas ao distanciamento. Isso aí serve tanto para visitantes quanto para colaboradores, obviamente, né? E a desinfecção das instalações, equipamentos e o vestuário do trabalho, que deve ser, segundo boas normas higiênicas, realizadas pelo menos a cada 2 horas. Isso é muito importante. Bancadas, maçanetas, alguns pontos críticos, corrimãos, interruptores, equipamentos, teclados do computador, enfim, todo aquele material que você manipula em condições sociais, né, na indústria, em laboratórios, ou mesmo na plataforma de reprodução e de processamento da matéria-prima. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, do primeiro protocolo, né, um dos primeiros protocolos de biossegurança que devem ser adotados nas indústrias, nas grandes leiteiras, nos estabelecimentos produtores e que industrializam o leite, tá? Que é justamente um formulário de prestador de serviço. Isso é isso, é um controle, um registro de entradas e saídas, né, de acessibilidade à exploração, né, às plataformas, onde você vai relacionar data, nome, empresa, contato, se é fundamental aquela participação ou não, e o controle do horário, entradas e saídas, para nós vermos de maneira mais específica essa veiculação naqueles ambientes internos, daqueles colaboradores, visitantes, ou mesmo técnicos e operadores daqueles sistemas. Alguns materiais sobre biossegurança
na atividade leiteira, classificaram em 3 níveis de biossegurança algumas medidas, né? E classificaram em 3 grupos: facilmente aplicáveis, dificuldade intermediária e difíceis de aplicar. Então, no primeiro grupo, grupo verde, grupo fácil de ser aplicado, foram incluídos as técnicas, por exemplo, né, de lavagem e desinfecção das mãos, uso de luvas, lavagem e desinfecção das galochas, das botas, higiene dos calçados, cabeludos, por exemplo, o programa de controle de pragas, né, o não compartilhamento de utensílios e equipamentos com outras explorações, a formação e conscientização dos colaboradores para a biossegurança, por exemplo, os cartazes, as normativas, as instruções, os POPs, né, que podem ser facilmente lidos e compreendidos pela plataforma. Dispor de um registro de visitas, né, vimos anteriormente, um exemplo de um formulário bem prático, é uma espécie de um check-in, check-out, né, daquele operador, daquele visitante, tá? Criar uma rotina de procedimentos de trabalho dos colaboradores, que são geralmente os POPs, ou mesmo instruções de trabalho, para facilitar a compreensão e o fluxo das atividades higiênicas e operacionais naquela agroindústria. No segundo grupo, do laranja, né, sobre a dificuldade intermediária, consideraram manter o efetivo fechado, ou seja, a própria sistema de só entrar quem é, de fato, operadores ou visitantes específicos, tá? Tendo em vista algumas condições de rotina industriais que, de repente, impossibilitam esse controle de fechar, abrir aquela portaria, enfim, de ter um controle mais específico em relação aos veiculantes naquele sistema, né? Limitar e eliminar a introdução de outros animais externos. Claro que a propriedade tem condições de conseguir adquirir animais de própria condições de recria própria, tá? Ou seja, animais advindos de produtores externos ou estados, países, enfim, nem todos estabelecimentos produtores têm essa condição de recria própria, né? Mas pelo menos limitar ou eliminar em condições de compra, de introdução, de aquisição de animais externos, justamente pelo desconhecimento, às vezes, das condições zootécnicas e sanitárias daquele rebanho. Estabelecer programas sanitários adequados ou efetivos, né? Aí pelo controle de algumas zoonoses que podem acometer a qualidade sanitária da matéria-prima, não compartilhar pastos, terrenos ou bebedouros comunitários. Há condições em alguns estados, em alguns estabelecimentos e parcerias, né? Onde você aluga, por exemplo, currais, piquetes, né? Rotacionados, para os animais poderem pastar em menores condições, mas aí você acaba introduzindo, além do seu rebanho, naquele ambiente, vários outros rebanhos vindos de locais diferentes, né, juntos em mesmo local, uma espécie de um hotel, digamos assim, para vacas em lactação, tá? A limpeza e desinfecção dos veículos com acesso à exploração, os rodilúvios, nós chamamos, né? É outra questão intermediária, outra dificuldade, aqui principalmente em relação aos custos, né, de manutenção e implantação desses sistemas, que requer um custo médio a alto. E no terceiro grupo, difíceis de serem aplicados, vem a restrição do acesso a visitantes, como eu falei anteriormente, não é tão simples assim esse controle de visitantes em um estabelecimento, em um grande estabelecimento, principalmente no que se refere ao fluxo de produção, né? Chega caminhões, sai caminhões, entra técnicos, sai técnicos, pessoal visitantes, operadores, vigilância sanitária, enfim, são muitos visitantes, entre aspas, né, que precisam veicular naquele estabelecimento, por isso há essa dificuldade de se aplicar tão grande essa restrição de acesso a visitantes. Há como, digamos assim, melhorar, tornando aplicáveis as rotinas higiênicas para aqueles visitantes. Segundo, garantias sanitárias de animais externos, e aí o ideal realmente é evitar essa garantia, essa aquisição, na verdade, né,
ter a garantia, evitando assim essa aquisição externa. E terceiro, dispor de um local de quarentena, que seria um local de isolamento para animais adquiridos externamente. Nessa quarentena é justamente um período de dias que nós vamos observar se aqueles animais que foram adquiridos no mercado externo irão apresentar sintomas ou sinais clínicos de algumas doenças que podem acometer os demais aqui do seu rebanho, como, por exemplo, a mastite, né? Você tem ideia, um animal com mastite clínica, em condições clínicas, é possível, ou subclínicas, infectar 25 animais no rebanho. Então, a proliferação é muito rápida, por isso é importante ter um local para a quarentena e observação dos sinais clínicos e subclínicos daqueles animais que foram adquiridos em condições externas. Isso tanto para animais de produção leiteira quanto para animais de corte, tá? Ok. Então, a higiene, essas medidas orientativas, eu trouxe aqui um exemplo para você, tem tudo a ver com os critérios de aplicação com relação à biossegurança. Então, muito comum hoje vermos essa plaquinha sobre orientativa sobre medidas de higiene, na qual se pede para se evitar cumprimentos, né, que se lave as mãos e, em terceiro, que se utilize álcool gel. Então, nesse período de pandemia Covid-19, nós vimos bastante ilustrações como essa, né, que garantem um fluxo direto e preventivo em relação à biossegurança, justamente porque da importância dessas medidas higiênicas relativas às mãos. Então, vejam bem, eu trouxe, pessoal, aqui para vocês esse gráfico aqui bem simples, esse infográfico, tá? Que mostra uma pesquisa realizada em 4 capitais do Brasil, né? Onde foram ouvidas mais de 1.000 pessoas, tá? Na faixa etária de 18 a 65 anos, nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, onde observaram que 89% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa não lavam as mãos antes de alimentar crianças. Veja um ponto crítico, não foi nem antes de se alimentar, mas foi antes de alimentar crianças. Então, 89% desses entrevistados não lavam essas mãos antes de alimentar crianças. 79% não lavam as mãos depois de tocar animais. Tá? Animais é de modo geral, não são animais só específicos, animais de estimação, não. Tá? De modo geral, animais. 60% depois de andar em transporte público. E nós vemos, inclusive, ainda em jornais, na internet, nos meios de comunicação, exemplificando que um dos principais ambientes de propagação, por exemplo, da Covid-19, é justamente transportes públicos, né? E 60% não lavam as mãos depois de andar em transportes públicos. Claro que a gente tem que levar em consideração as condições, né, desse pessoal que frequenta esses transportes, para onde elas vão, enfim. Mas vimos também que uma das principais medidas preventivas para nós que estamos veiculando no dia a dia é utilizar seu próprio álcool gel, né? A antisepsia e evitar essas proliferações de vírus e bactérias. 54% não lavam as mãos antes de preparar alimentos. É um dado bastante assustador, né? 54% não lavam as mãos antes de preparar um alimento para a sua própria refeição. E 51% não lavam as mãos depois de ir ao banheiro. Daí a importância dessas medidas orientativas, né, que iniciaram a ser propagadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em parceria com os governos estaduais, prefeituras, a própria Anvisa, né, e universidades,
em suas comissões de biossegurança, propagando essa importância através de encartes orientativos, falando sobre a importância justamente da lavagem dessas mãos e quando lavar essas mãos. Não é? Não só a higiene em si. Lave as mãos, use álcool gel, evite cumprimentos, mas quando especificamente? Então, antes de tocar no rosto, após tossir ou espirrar, depois de ir ao banheiro, antes e depois de trocar fraldas, né? Antes de cozinhar e comer, onde 54% dos entrevistados em 4 importantes capitais do país falaram que não higienizavam as mãos, 54%. Então, daí a importância de se lavar as mãos antes de cozinhar e comer, antes e depois de visitar alguém doente, especificamente, depois de retirar o lixo, tocar maçanetas, estar em locais públicos. Então, não se esqueça, manter as mãos sempre limpas e reduz a propagação de doenças como a Covid. Tá bom, pessoal? Então, guarde isso na memória de vocês. Não esqueçam, infelizmente, desses resultados. Realmente são assustadores, tá certo? E passem a ter mais cuidados, não só no laboratório, não só na atividade agroindustrial, mas em casa especificamente, né? Cuidado é cultural, a higiene é algo cultural. Vai da sua casa ao ambiente de trabalho. Mais um exemplo prático, né, relativo aos encartes disponíveis por várias instituições, órgãos de saúde, sobre o passo a passo, né, da antisepsia das mãos, seja ela com preparações alcoólicas, como, por exemplo, o álcool gel 70, né, ou com a lavagem mais simples, que é com água e sabão, água, sabonete, água, detergente. Essas etapas geralmente variam de 20 segundos a 1 minuto, tá? Então, esses encartes disponíveis facilmente na internet. Nós temos as ilustrações desse passo a passo, como você deve seguir na higienização e antisepsia de suas mãos. Isso é muito importante ser fixado, inclusive, na sua própria casa, no seu próprio banheiro. Né? E são normas obrigatórias para serem expostas em unidades de produção, beneficiamento e processamento do leite e de alimentos de modo geral. Mais um exemplo importante, não só em relação à lavagem das mãos, mas também o passo a passo relativo às boas práticas de uso de máscaras e de luvas. Também é importante essa medida, juntamente com a higiene das mãos, poder utilizar, né, em condições obrigatórias ou não, as máscaras e as luvas, né, fortalecendo, claro, se manipuladas corretamente durante a produção ou processo daquela matéria-prima, do leite especificamente, podem ser utilizadas. Há alunos que perguntam, por exemplo, na ordenha de vacas em lactação, é possível utilizar luvas? É correto? Algumas unidades adotam, os ordenadores, por exemplo, além de higienizarem, além de garantirem as mãos de modo higiênico, a obtenção, também utilizem luvas, diminuindo assim o contato de sua pele, de sua condição intrínseca, né, direta com os tetos dos animais. Tá? Então, a luva, se usada de forma correta, ela vai ser mais uma barreira dessa transição, dessa contaminação cruzada entre as mãos do ordenador ou do manipulador, né? Justamente o ordenador, em condições de produção, é um manipulador, não precisa ser um manipulador de alimento, ele manipula, ele obtém o leite e ele é responsável pela medida higiênica no início da cadeia produtiva do leite. Tá? Em termos de produção, pessoal, nós temos alguns objetivos que são essenciais, né? São chamados de boas práticas na produção do leite. Essas boas práticas, elas iniciam pelos cuidados
sanitários, né, de saúde animal, tá? Juntamente com o bem-estar desses animais, o bem-estar, o local de produção, as condições adequadas de manejo, né, sem sofrimento, sem maus tratos, bem alimentados, bem descansados, para poderem propiciar condições duradouras e produtivas, tá, da matéria-prima. Um ambiente adequado, que tenha sombreamento, boas condições climáticas, para que o animal possa promover, ter um bom-estar, né, para a produção leiteira, e, especificamente, a higiene da ordenha. Esses conjuntos são essenciais para a garantia de um leite com qualidade, da obtenção de condições sanitárias específicas e que possam propiciar técnicas relativas ao manejo, ao cuidado higiênico e sanitário para a produção do leite com condições de conformidade pertinente às instruções normativas do Brasil, que hoje são conhecidas como IN 76 e IN 77, né, publicadas em 2018 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né, que traz todas as diretrizes em relação aos regulamentos técnicos de identidade e qualidade do leite. Então, a coleta e o armazenamento do leite devem ser em condições de higiene e em conformidade com as normas. Da mesma forma, a manutenção e a higiene dos equipamentos utilizados na ordenha também devem estar em conformidade com as legislações em vigor. Tá? Então, vamos direto ao ponto. Um leite de qualidade é composto por vários elementos. Nós sabemos desse conceito, né? A gente entende, a gente que vem do curso da agroindústria, por exemplo, entendemos que a importância dos fatores de produção na qualidade da matéria-prima, seja o leite, a carne, enfim, são fundamentais, né? E essas condições de ordenha, do início ao final, iniciam pelo bem-estar do animal, pelo ambiente, pelas instalações onde aquele animal está inserido. Então, ter uma ordenha completa e ininterrupta e em condições de higiene adequadas é fundamental, né, para garantirmos um leite de boa qualidade, tá? Que esse leite seja oriundo de vacas sabias, bem alimentadas, sem estresse, descansadas, não é? E ordenadas em ambientes seguros, limpos, em todo o processo, do início ao fim. Tá? E daí que vem essa nomenclatura, essa definição do leite como o produto obtido da ordenha completa e ininterrupta, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Tá? Então, esses 4 fatores iniciais são fundamentais para podermos garantir, ao final, um produto de qualidade, seja matéria-prima ou derivados lácteos. Então, uma dica importante em relação à parte produtiva é as vacas, quando as vacas ficam deitadas, ruminando em lugares sujos, inadequados à produção, existe também uma grande probabilidade da contaminação dos tetos e do úbere, que trazem, consequentemente, doenças como a mastite, por exemplo, que compromete a produção inteira. Há estudos que ressaltam que pode chegar de 25% a 50% na diminuição da produção local de leite, além de, possivelmente, haver descarte desses animais em condições de mastite clínica em sintomas crônicos, ou seja, não vale a pena ser tratadas porque a doença retorna. Outro fundamento importante refere-se à composição da matéria-prima. Composição química é, sem dúvida, determinante para a qualidade do leite, para o rendimento também dos produtos lácteos, um fator importantíssimo a ser considerado na agroindústria leiteira. Tá? Então, o leite de qualidade deve ter baixa contagem de células somáticas, baixa contagem padrão em placas, ausência de agentes contaminantes, tais como antibióticos, pelo menos pelos, são agentes físicos, né? Que
são oriundos do animal, pesticidas, água, que ainda é um dos principais agentes que fraudam o leite, e sujidades de modo geral. Então, sem dúvida nenhuma, seguindo esses passos, nós vamos ter um produto de qualidade satisfatória para ser aceito pela indústria e beneficiar do processado. Tá bom? De modo mais específico, relativo à produção do leite, nós temos o manejo higiênico da ordenha. Tá? Geralmente, esse manejo de ordenha, eles seguem protocolos específicos, eles variam de acordo com a fonte literária, a fonte técnica de recomendação, variam também de acordo com o tipo de ordenha utilizado, seja a ordenha mecânica ou manual. Uma das principais fontes orientativas de manejo de ordenha higiênico é a Embrapa, por exemplo, né? Gado de Leite, e ela publica geralmente cartilhas manuais especificamente sobre ordenha manual mecânica. Tá? As instruções também, a IN 77, por exemplo, ela especifica também a importância desse passo, já fundamentada lá da IN, da inicial, né, da precursora, que foi a 51, de 2002, trazida de forma mais detalhada o manejo higiênico de ordenha. E aqui trouxe para vocês uma ilustração da importância de duas etapas muito importantes na ordenha, na linha de ordenha, que é justamente o uso da caneca telada, nós chamamos TAMES, né? Que consiste no descarte inicial geralmente dos 3 primeiros jatos de leite por teto de cada animal, para verificar a presença dos elementos clínicos, né, nesses jatos iniciais, como, por exemplo, animais com sintomas de mastite, geralmente vai apresentar nesses jatos iniciais presença de alguns elementos estranhos, como, por exemplo, grumos, sangue ou pus, e aí, de imediato, o ordenador ele vai separar aquele animal, vai comunicar ao veterinário para ser tratado. Aquele animal não pode ser ordenado, aquele leite, consequentemente, não pode ser misturado, não pode ser aproveitado com o leite das demais vacas em condições sadias, tá certo? Então, esse teste que é falado, esse teste de TAMES, ele deve ser realizado rotineiramente, todos os dias, nas ordenhas. Então, esse é um dos principais passos importantes, onde o primeiro deve ser iniciado pela condução tranquila. Vejam bem, a importância do bem-estar animal, né? Então, o primeiro passo de um manejo correto de ordenha, ele vai ser iniciado pela uma condução tranquila das vacas para a sala de ordenha. Quando as vacas, por exemplo, sofrem maus tratos, ocorre uma redução de pelo menos 10% da produção do leite. E quando se pratica uma rotina adequada, ocorrerá um aumento em torno de 5,5% durante a lactação. É um fator muito importante que lida diretamente com o estresse ou bem-estar daquele animal. Então, o segundo passo, justamente isso que eu expliquei para vocês, que é a retirada dos 3 primeiros jatos do leite. É uma caneca de fundo escuro, chamamos de fundo escuro, caneca telada, tá? Dependendo da região, tem vários nomes, teste TAMES, por exemplo. E essa prática ela permite estimular a descida do leite, diagnosticar a mastite e retirar os jatos mais contaminados por micro-organismos, tá? Então, ao mesmo tempo que você visualizar sintomas clínicos da mastite, você também está, ao mesmo tempo, eliminando cargas excessivas de bactérias contaminantes oriundas do canal do teto, tá? Também é importante essa redução do total de bactérias. O terceiro passo, lavagem, tá? Do teto. Então, essa lavagem do teto, somente com água potável, somente na parte do teto do animal,
Pegando essa parte aqui, pessoal, pulsou, da extremidade seria só um terço do total do teto, tá certo? Para fazer essa lavagem e eliminação de matérias orgânicas aderidas nesse teto, tá certo? Isso aí pode, se não fizer essa lavagem, pode inviabilizar a ação do desinfetante, do antisséptico, que é o pré-diplo, que é a quarta etapa, justamente. Nessa quarta etapa, nós fazemos a imersão, não é, dos tetos, da mesma forma, 3/4 dos tetos, em uma solução antisséptica, que nós chamamos de pré-diplo, tá? Por completo, em uma solução à base, geralmente, de alguns elementos químicos, por exemplo, clorexidina, iodo, ou conforme algumas orientações técnicas, deixando esse produto agir por pelo menos 30 segundos para sua corretação. Tá? Essa ação da lavagem, do descarte, da lavagem e da aplicação do pré-diping vai inibir pelo menos 90% das bactérias presentes na matéria-prima. Isso é muito importante. O quinto passo, realizar a secagem de cada teto, utilizando papel toalha descartável, um papel toalha por teto, tá? É descartado, que possam evitar desses resíduos ficarem presentes no sistema de ordenha ou na mão dos ordenadores. Tá? Sexto passo importante, que é iniciar a ordenha, calma, tranquila, e até o final, sem nenhuma parada. Tá? Esse hormônio, durante a ordenha, responsável pela liberação, pela excreção desse leite, é chamado de ocitocina. Ele vai agir no período médio de 5 a 7 minutos, tá? E em torno de 4 minutos após a preparação da ordenha, você vai conseguir obter 70% do leite da vaca. Por isso que é importante que essa ordenha seja ininterrupta e total para a captação máxima do volume do leite que aquela vaca há condições de poder liberar. Tá? Sétimo passo, após cada ordenha, realizar a desinfecção, né, dos tetos com produtos também apropriados, por exemplo, a clorexidina, iodo, ou conforme outras orientações técnicas, usando um recipiente, nós chamamos de recipiente sem retorno, ou seja, esse recipiente, tanto pré quanto pós-dipping, não vai permitir que aquela solução retorne para o frasco, o que pode consequentemente, contaminar a própria solução, tá certo? Você aperta, pressiona esse recipiente por uma pequena seringa, sai, vai emergir no teto e, após terminar aquele suporte superior do reservatório, você vai emergir novamente e vai sair mais solução para poder desinfetar os demais tetos das vacas que serão ordenhadas posteriormente. Após a ordenha, pessoal, isso vai reduzir, tá? Lembrando, essas ações de pré e pós-dipping, principalmente o pós-dipping, nesse sentido, vai reduzir casos de mastite subclínica, tá? Aquelas que provocam, por exemplo, a alteração da contagem de células somáticas, que são as células de defesa do organismo, do animal, tá bom? O oitavo passo é oferecer o alimento, né? Logo após a ordenha, para as vacas poderem ficar em pé por pelo menos 2 horas. Esse é o tempo ideal, geralmente para aqueles micro-organismos do meio ambiente, do chão, do piso, por exemplo, enquanto o esfíncter dos tetos, que é o canal do teto, o canal interno, né? Temos o teto, o canal interno chamado de esfíncter, ele permanece aberto justamente por cerca de 2 horas no máximo. E estando as vacas em pé, se alimentando, né, ingerindo água de boa qualidade, esse esfíncter vai tornar-se fechado novamente com ação de proteção justamente das soluções de pós-dipping. O nono passo, né, após a ordenha, é resfriar aquele leite, que o leite que foi obtido, resfriar imediatamente, tá? Esse leite, antes de ser acondicionado no tanque de resfriamento,
Ele deve ser, obviamente, coado em filtros de aço inox ou de nylon, e conservado a uma temperatura de pelo menos 4 graus, é o ideal, tá? Em estabelecimentos que possam beneficiar o processado, limite a temperatura de pelo menos 7 graus, no máximo, tá? Isso aí vai evitar a proliferação das bactérias, especificamente as bactérias ácido-láticas, que possam propiciar o desenvolvimento da acidez da matéria-prima em baixo pH. Então, após a ordenha ter sido terminada, né, esse leite ter sido coado e refrigerado em tanque de expansão, a sala de ordenha deve ser desinfetada, higienizada, e como o sistema de equipamentos de ordenha mecânico também higienizados e sanitizados para as ordenhas posteriores. Tá? Então, basicamente, pessoal, esses passos principais, esses 10 passos que formam um processo de ordenha higiênico correto e satisfatório para a garantia do fornecimento de um leite com qualidade. Como estamos em modo remoto, eu trouxe para vocês aqui um vídeo, um tutorial bastante simplificado a respeito da importância de duas etapas fundamentais nesse manejo higiênico de ordenha, que é a aplicação do pré e do pós-ditem. Então, vamos assistir, vamos ver, vamos fazer essa reflexão em relação à importância desses procedimentos para a garantia de uma ordem higiênica satisfatória e, consequentemente, uma obtenção de um leite com qualidade.
Aí, pessoal, portanto, uma explicação bastante interessante, né, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, na qual abordou especificamente a importância das práticas da regime da ordenha, dando ênfase ao pré e pós-DIP, tá? Importantíssimos os elementos para a garantia da qualidade microbiológica e sanitária do leite. Aqui eu trouxe para vocês os principais produtos, né, e características possíveis e suas limitações do uso de diferentes princípios ativos disponíveis em produtos de pré e pós-DIP. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui inicial do iodo, uma solução de iodo, que tanto pode ser aplicada no pré quanto no pós-DIP, é uma solução de varia de 0,25 a 1%, que tem como principais características, de acordo com alguns estudos, né, apresenta maior ação germicida entre todos os produtos, pode ser uma ação prolongada e prevenir infecções por patógenos ambientais, mesmo quando usado após a ordenha, um efeito barreira, que nós chamamos, tá? Impede que os micro-organismos ambientais possam interagir, né, serem introduzidos na microbiota interna da glândula mamária. Tá? É um produto estável na pele dos animais, do teto, tá? Porém, apresenta algumas limitações quanto ao uso. Ele pode ser, por exemplo, corrosivo de equipamentos de aço inoxidável ou alumínio utilizados no sistema de ordenha, na conservação e obtenção do leite. Tá? Se não feito a parte da secagem dos tetos, tá? Da eliminação na lavagem, no pré-dipping e na ordenha posterior, pode haver resíduos desse leite, oriundos da ordenha anterior. Tá? Pode promover irritações da pele, claro que dependendo das concentrações utilizadas por fabricante. Existem, obviamente, pontos positivos e negativos em qualquer produto. Tá? O segundo produto, por exemplo, o hipocloreto de sódio, também que pode ser utilizado tanto no pré ou no pós-dipping, numa concentração que varia de 1 a 2% em cada etapa utilizada. A sua principal característica é apresentar um baixo custo de aquisição, né? Uma boa ação de germicida, isso é bastante interessante, quando se refere a essa eficiência dessa solução. Bom efeito mecânico na remoção da matéria orgânica, isso quando se refere ao pré-dipping, a etapa inicial da ordenha. E por ser um cloro orgânico, ele é mais estável e menos agressivo à pele do animal, ao teto do animal, onde é higienizado. Em relação às suas limitações, pode provocar uma irritação e ressecamento da pele de vacas ou mesmo humanos, né, nesse caso também, porque tem um pH entre 11 a 13, é uma solução alcalina, né? E pode promover reações, principalmente em animais ou pessoas que já são alérgicas ao produto. Também pode corroer alumínio. A gente fala alumínio porque nós sabemos que existem algumas propriedades que utilizam bálsamo, alumínio, embora seja alumínio um produto basicamente não recomendado, até proibido em algumas condições, para manipulação de alimentos, né? O mais adequado são equipamentos de polietileno de alta densidade e aço inoxidável, que são produtos facilmente higienizados, que garantem a conservação adequada do leite. Tá? E outra limitação do hipocloreto de sódio é que ele é pouco estável, ele é facilmente inativado pela matéria orgânica. Aí a gente leva em consideração, principalmente quando utilizado no pós-dipping, né? Porque o animal vai para o ambiente externo, na sala de ordenha, e vai ter contato direto com, por exemplo, o solo, com fezes, né?
do próprio animal, quando ele se deita nos estábulos para ruminar, para se alimentar, enfim. O terceiro produto, que é o ácido glicólico, que tanto no pré quanto no pós-DIP é aplicado a 3%, ele possui uma boa ação germicida, pode melhorar o condicionamento da pele do teto, tá? Se tornar mais maleável, mais macio, protegido. Pode ter um efeito barreira também, né, evitando essa proliferação antes da ordenha, que chama de pré-ordenha. E como limitações, essa ação germicida ser limitada, principalmente no que se refere ao pós-DIP, né? E também apresentar sistemas de corrosão. O ácido lático também é um outro bom produto utilizado, muito comercializado por várias empresas, né? Na utilização de solução do pré e pós-DIP, que varia de 1,3% a 6%. Tá? Inclusive, o ácido lático é muito utilizado em alguns estudos para avaliar justamente esse efeito, essa inibição da microbiota do teto pré e pós-ordenha. Ele tem uma limitação justamente na sua ação bactericida após ordenha, especificamente, assim como o ácido glicólico. O peróxido de hidrogênio é outro elemento bastante utilizado, também nas etapas de pré e pós-DIP, a 0,5%. Tem boa ação germicida, melhora também a pele do teto, e tem um tempo de ação, essa ação de inibição da microbiota mais rápido que os demais, em torno de 15 segundos, isso é importante, principalmente em sistemas de ordenha com muita deslactação, onde o tempo é crucial para ver a ordenha desses animais. Animais que têm uma boa genética, né, que ao entrar na sala de ordenha eliminam, produz facilmente a ocitocina e elimina naturalmente com a maior velocidade o leite, excreta esse leite com mais facilidade. Por isso é importante, na etapa preventiva de pré-DIP, utilizar o peróxido de hidrogênio, porque ele tem uma ação de emissão de 15 segundos. É importante, quanto mais rápido for essa higienização anterior ordenha, mais interessante para a produção do leite. Porém, ele promove a irritação da pele do teto, né? E tem uma ação limitada em baixas concentrações, justamente a 0,5% em relação às demais, que superam 1%, acaba tornando baixa essa limitação no pós-DIP, especificamente. E nós temos também o dióxido de cloro, né, a 0,56% apenas no pós-DIP, também tem uma boa ação germicida, cria um efeito barreira, porém tem a limitação de sua estabilidade ser baixa. Tá? O ADBS é outra solução utilizada, não com muita frequência, em sistemas de ordenha, utilizando de 1,6% a 1,9% do pré-pós-DIP. Também tem um efeito mecânico interessante, né, nessa remoção da matéria orgânica do pré-DIP, contudo promove o ressecamento da pele do teto, por isso que poucas unidades utilizam esse reagente ADBS por promover esse ressecamento excessivo da pele do teto do animal, que pode provocar lesões, né, e inflamações, com certeza. Outro produto muito utilizado no sistema de ordenha, tanto no pré quanto no pós-DIP, é o clorexidine, geralmente 0,35% a 0,55%. Tem uma ótima ação germicida, contudo, existem algumas resistências bacterianas em algumas bactérias, como do gênero Serratia pseudomonas, e em situações inadequadas de higiene e de aplicação desse detergente, está a originar resíduos no leite. Esse é um fator muito preocupante quando se refere à qualidade química, né, do leite, relativo à presença de substâncias que podem servir, inclusive, como substâncias inibidoras da ação e proliferação de micro-organismos, sejam eles patogênicos ou benéficos.
Por último, a amônia quaternária, 0,5% no pré e pós-dipping. Tem uma função interessante, né, que ele tem baixo custo. Apresenta uma ação de herbicida de moderada a boa, porém também é limitante nos gêneros Serratia e Pseudomonas e que deve ser associado com condicionantes de pele, com soluções emolientes que podem promover justamente o ressecamento dos tetos, da pele dos tetos. Por isso que em algumas situações utilizam o iodo glicerinado. A glicerina ela vai ter uma ação protetiva contra o ressecamento da pele desses tetos. Tá? Um exemplo bem prático relativo à questão do diagrama esquemático, da eficiência, que é objetivada de um desinfetante de tetos, né? Tanto no sistema de pré-dipping quanto de pós-dipping. Esses estudos trazem para vocês a importância dessa redução de pelo menos 99,9% da microbiota presente nos tetos, que vai promover uma redução de 7 da faixa logarítmica, de 7 log para 2 log, tá? Seria de 10 milhões, por exemplo, para 100 unidades formadoras de colônia, um tempo de 15 a 30 segundos. Esse é o principal objetivo de uma solução sanitizante na etapa de pré e pós-dipping. Tá? No segundo estudo, no segundo gráfico, que é à direita, muitos autores eles avaliaram diferentes produtos, né, e suas respectivas ações contra diferentes gêneros, espécies de micro-organismos, tá? E sua taxa de infecção de novos casos acabaram sendo bastante limitadas quando se utilizou, por exemplo, a solução de clorexidina, né, compostos clorados ou compostos fenólicos, e essas reduções elas foram bem consideradas nessa inibição das microbiotas, as principais microbiotas de agentes contaminantes do leite, né? Como, por exemplo, aqui o Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalactiae, os dois principais responsáveis pela, em casos positivos, gênero de mastite clínica e subclínica. Eles são diagnosticados como os principais agentes contaminantes da microbiota do útero, né, dos peitos, que possam promover efeitos destrutivos à matéria-prima e aos seus derivados lácteos. Tá? Portanto, pessoal, em se tratando dos sistemas de ordenha higiênicos, nós temos que mentalizar a importância não só da prática do manejo higiênico correto, né, para garantir a biossegurança da matéria-prima, mas também ter uma noção, um equilíbrio, no sentido de aplicar as etapas higiênicas nos sistemas de ordenha. Não é comum, então, a gente ouvir isso aí, se a ordenha, por exemplo, é uma ordenha, sistema de ordem mecânico, se vai ser melhor ou pior, isso não existe um termo específico para isso. É importante ressaltar que as etapas higiênicas, tanto na ordem manual quanto mecânica, sejam cumpridas. Tá? Em sistemas de ordenha, a sanitização do equipamento de ordenha ele é feito como etapa inicial, antes da ordenha, onde vai circular, por exemplo, no sistema de ordenha, uma solução de 200 ppm de água clorada. Tá? Pode-se preparar essa solução utilizando 20 ml de cloreto de sódio de 10 a 12% para cada 10 litros de água. Uma solução de ácido peracético de 30 ml para cada 10 litros de água. Esse processo vai ser feito durante 5 minutos, né? E aguardar de 15 a 30 minutos para iniciar a ordenha dos animais. Tá legal? Não
é necessário, nesse exemplo, enxaguar, não é necessário. Então, a segunda etapa importante desse sistema é justamente o pré-enxágue, quando aplicável, onde nós vamos circular uma água a temperatura ambiente em volume suficiente para retirar todo o resíduo do leite do equipamento, que ficou na etapa anterior. Tá? Terceiro ponto importantíssimo é a limpeza com detergente alcalino clorado. Então, essa limpeza, pessoal, deve ser realizada após cada ordenha para a remoção dos compostos orgânicos do leite, como, por exemplo, gordura, proteínas, lactose, minerais, enfim. Tá? Adequar a solução de acordo com o fabricante. Nessa etapa de solução de higienização com detergente alcalino clorado, deve utilizar uma temperatura, uma água com temperatura de 75 graus na entrada do sistema. Tá? Essa solução vai circular por 10 minutos, aproximadamente. E ao final do sistema, a água tem que ser aferida a uma temperatura, no mínimo, de 40 graus. Tá? Por que isso? Então, nós temos uma garantia que durante a circulação daquele sistema interno, que chama de limpeza CIP, Clean in Place, deva estar em sua temperatura adequada para a remoção justamente desses compostos orgânicos, principalmente gordura e proteínas. Tá? Quarta etapa é a enxágue entre detergentes. Esse enxágue ele consiste na circulação de água, apenas água, a uma temperatura ambiente, em volume suficiente para remover esses resíduos da etapa anterior, tá? A etapa alcalino clorado. 5, tópico importantíssimo, é a higiene com detergente ácido. Então, detergente ácido em sistemas de ordenha, ele deve ser realizado pelo menos 2 vezes na semana, tá? 1 a 2 vezes na semana. Em umas ordenhas, ou seja, primeira ordenha, ou segunda ordenha, ou terceira ordenha. Tá? Há casos de estabelecimentos que possuem 3 ordenhas por dia. Então, em uma das 3 ordenhas, em uma das 2 ordenhas, ou na ordenha única, 1 a 2 vezes por semana, para a remoção dos compostos inorgânicos também. Tá? Então, geralmente, essa lavagem, essa limpeza, ela é feita com água a uma temperatura ambiente. Essa circulação deve durar em torno de 5 minutos. Né? Não se enxágua também para essa realização. E também é interessante que essa mesma solução seja borrifada nas teteiras, nos mangotes, em todo o sistema externo daquele equipamento de ordenha e também no tanque de expansão. Etapa 6. Limpeza de tubulações e demais partes do equipamento de ordenha. Então, esses equipamentos eles devem ser desmontados pelo menos uma vez na semana para identificar a necessidade de limpeza específica daqueles materiais, né? Inclusive das tubulações de leite e do vácuo. Então, muita atenção nessas implementações em relação às tubulações do vácuo e da circulação do leite. 7. Manutenção de equipamentos de ordenha. Bom, todo equipamento de ordenha, né, ele é oriundo, implementado por diferentes peças. Nós temos como, por exemplo, as teteiras, a cisterna, os mangotes. Então, geralmente, a cada 6 meses, essas mangueiras de vácuo, as mangueiras curtas, as longas também, elas devem ser trocadas, tá? Ou pelo menos com a cada 2.500 ordens. Então, se troca esses implementos a cada 6 meses ou com 2.500 ordens. Tá? Verificar sempre essa manutenção em relação aos pulsadores de vácuo e que seja mensurada a ferida, né, a 60 BPM, que é a pressão correta de vácuo para a sucção do leite. Verificar os níveis de óleo e a integridade dos implementos concorridos no motor. O 8º passo, a limpeza do tanque da expansão. Tá? Isso é importantíssimo, que após o término da limpeza do tanque de expansão, é necessário fechar a tampa e deixar o registro de saída aberto para drenar as soluções. Isso após a higienização do tanque de expansão, do tanque que refrigera o leite.
Tá? Então, não é recomendado entrar no tanque para realizar a limpeza, porque existem tanques que são grandes, pessoal, com capacidade de 100 mil litros de leite, cabem várias pessoas dentro. Então, por isso que tem essa observação aqui, que não podem adentrar o tanque para higienizar de tão grande que ele é, sem circular substâncias, utilizando implementos específicos, né, para higienização e garantia do suporte adequado. Manutenção do tanque de expansão, né, esse tanque ele deve ter uma temperatura aferida de conservação do leite de pelo menos 4 graus, e essa temperatura de 4 graus ela deve atingir em no máximo 3 horas após o término da ordenha. Ou seja, terminou a ordenha, se o leite ele sai a uma temperatura em torno de 36 graus, é filtrado, é colocado no tanque de expansão, e após ser colocado, esse tanque deve garantir que a temperatura arrefeça de 36 para 4 graus em no máximo 3 horas. 4 graus é a temperatura ideal para o leite ser conservado. Tá? 10. Análise da qualidade da água. Então, a água utilizada nesse sistema de higienização, né, da sala de ordenha, da água do laticínio, da usina de beneficiamento de leite derivados, deve ser uma água potável, de boa qualidade, né? Tem uma análise físico-química para comprovar essa dureza e turbidez da água. A análise é necessária por esses fatores que podem influenciar na qualidade dos detergentes e quantidade também utilizados nos processos de higienização e sanitização, tá? E pode também influenciar diretamente a qualidade microbiológica do leite. Lembrando que o leite ele deve apresentar uma qualidade, uma contagem padrão em placas, né, a contagem total de bactérias, no máximo 300 mil UFC por ml. Essa média geométrica, no período de 3 meses, ela foi estabelecida pelo MAPA. Então, melhorar a qualidade do leite nos laticínios significa também responsabilidade de todos os agentes envolvidos, como vimos há pouco tempo, desde a etapa inicial à etapa final de produção da matéria-prima. Bom, dando seguimento ao nosso mini curso, nós temos vejam bem, 3 pontos de partida que o laticínio precisa entender. Então, a gente vai visualizar isso já no final da cadeia produtiva, tá? A gente já vai pular da etapa produtiva para a agroindústria e laticínio, tá? Vendo uma contra-resposta, seria um fluxo informativo, digamos assim, que o laticínio tem como verificar e que precisa entender, né, como agente responsável pela qualidade do leite ou dos lácteos que serão fornecidos ao mercado consumidor. Então, o primeiro ponto específico que o laticínio deve compreender é que ele é responsável, desde o campo, pelo controle total dos registros de processos, coleta de evidências e planos de melhoria para cumprir as instruções normativas 7677. Vimos que tudo isso começa no campo, não é isso? Então, o laticínio ele é responsável, hoje as IN 7777, elas trouxeram essa informação de maneira mais específica, né? Protocolando justamente a responsabilidade da indústria com a qualidade da matéria-prima desde o campo. 2. O leite coletado nos produtores deve chegar na plataforma com a contagem padrão em placas inferior a 900 mil e com temperatura máxima de 7 graus. Isso é uma outra informação que a IAN 77 traz para a gente, e admitiu-se, né, que essa contagem máxima de 300 mil entre o fornecimento da unidade produtora que está transportado, né, até o laticínio, chegue uma contagem de pelo menos 900 mil UFC por ml e que a temperatura não ultrapasse 7 graus. Por fim, a indústria é responsável pelas análises periódicas,
para manter os registros das coletas diárias dos caminhões, né, transportadores desse leite, e dos tanques e as mensais obrigatórias feitas em laboratório. Então, esses 3 requisitos básicos, esses 3 pontos importantíssimos em que o laticínio precisa compreender e que é também responsável. Algumas novas responsabilidades, elas foram abordadas nas IN 777, onde as indústrias lácteas aumentaram. Então, aumentaram em qual sentido? Por exemplo, antes, a responsabilidade do laticínio pelo monitoramento da qualidade do leite começava a partir da coleta. Tá? Da coleta do quê? Do leite. Da coleta da produção. Então, isso significava que o leite deveria ser coletado no produtor a 4 graus. Isso era anteriormente. Hoje, a legislação ela confere aos empreendimentos que coletam o leite a responsabilidade técnica de controlar, capacitar, registrar, coletar evidências, elaborar, capacitar e implantar planos de melhoria em toda a cadeia. Então, aqui a imagem ela é bem clara, né? Antes era apenas no final, apenas na coleta, tá? E hoje em toda a cadeia produtiva, onde os empreendimentos que industrializam têm essa responsabilidade. Tá? Então, e aí alguém tem dúvida do tamanho, da complexidade? Esse é um gráfico bem interessante, né? Milk Week é a fonte desse gráficozinho bem bastante explicativo, ilustrativo, sobre essas novas responsabilidades das indústrias lácteas. Tá bom? Então, você técnico, você bacharel em agroindústria, fique atento quanto a isso, onde a responsabilidade da indústria láctea ela passa a ser adotada e implementada em toda a cadeia produtiva. Tá bom? Então, quando eu faço isso? Então, muita atenção nesse ponto. Esse monitoramento deve ser constante. Uma vez ao ano, o laticínio deve fazer um levantamento dos dados em campo, né, anualmente, tá? Para verificar diagnósticos da situação atual. Então, todos os dias, na gestão dos processos, o laticínio é responsável por monitorar e acompanhar os registros diários das propriedades, tais como o controle da temperatura do leite, o uso de medicamentos e suas carências, o controle de mastite nos rebanhos, uso de agroquímicos, controle de pragas, qualidade da água, entre outros. Então, isso significa dizer que o laticínio precisa ter acesso ao controle diário das propriedades para estar em conformidade com as IN 7677. Isso é bem interessante. O laticínio tem que ter todo o controle sistemático do que as propriedades fazem relativo a esses pontos característicos que podem influenciar a qualidade do leite. Isso é bem interessante. Então, um infográfico aqui resumido, né, de algumas responsabilidades e da alta complexidade para os laticínios, é que nós temos que, o primeiro segmento, de fazer, né? Então, atender 100% às IN 777. Isso refere-se a uma gestão de processos no dia a dia, de algumas evidências de campo, né? A etapa de elaborar, aí vem o plano de qualificação desses produtores, plano de melhorias, que pode construir metas, indicadores através de planos de ação e realizar diagnósticos da situação atual. E aí vem implantar as boas práticas agropecuárias e realizar capacitação continuada de todos os colaboradores da etapa produtiva à etapa de processo e beneficiamento. Nesse plano de qualificação dos produtores, nós temos como, por exemplo, o manejo sanitário desses animais, né? A garantia da qualidade da água, a potabilidade dessa água para o uso de sistemas de higienização, por exemplo, a refrigeração e estocagem do leite, a higiene pessoal e a saúde dos trabalhadores, a garantia de biossegurança na unidade produtiva e também agroindustrial, a higiene da superfície, equipamentos, instalações, que eu lembrei há pouco tempo, um exemplo em relação
a higienização dos sistemas de ordenha, né, e tanques de expansão, a capacitação dos trabalhadores, especificamente em relação às boas práticas higiênicas, as boas práticas de fabricação e agropecuárias, né, o manejo de ordenha e pós-ordenha, a adequação das instalações, equipamentos e utensílios para a produção de leite, são específicos nesse sentido. O fornecimento de material técnico, como manuais, cartilhas, entre outros, que possam garantir as orientações referentes à qualificação e à capacitação dos colaboradores e os demais requisitos que são muito importantes e que englobam um total de 16 quesitos para o plano de qualificação dos produtores. Isso é muito importante. As boas práticas, que envolve também a capacitação continuada, ela deve direcionar um treinamento básico, né, sobre higiene e procedimentos de coleta do leite, tá? Principalmente em funções de leite que será transportado em caminhões isotérmicos, onde tem um protocolo específico para isso, né? Essas boas práticas também referem-se ao indivíduo estar devidamente uniformizado, né, durante as atividades de coleta e transporte do leite. Esse indivíduo capacitado, bem uniformizado, ele vai realizar a seleção da matéria-prima mediante teste do Lizarol, do álcool Lizarol, medição da temperatura, vai registrar os resultados obtidos, né, desse teste, e identificar a data e o horário. Ele vai deixar de coletar leite que não atenda à exigência quanto ao teste do álcool, a Lizarol, previsto em regulamento técnico de unidade de qualidade específico e ao critério de temperatura estabelecido no programa de autocontrole do estabelecimento. Então, esses resultados, onde ele não deve coletar, justamente não deve estar ácido, né? Vai apresentar um tom amarelo, uma precipitação devido à estabilidade do produto, e aí ele não deve ser percebido, não deve ser armazenado, isso é responsabilidade do transportador, tá? Bem como se tiver temperaturas superiores a 7 graus. Tá? Coletar e acondicionar amostras para as análises laboratoriais. Então, ao verificar o Lizarol, temperatura, ele vai também coletar uma amostra específica daquela unidade de produção, onde ele coletou esse leite, para as demais análises laboratoriais da matéria-prima, vai verificar CPP, CCS, composição. Tá? Agentes inibidores, inclusive, né? Adulterantes da qualidade do leite. A higienização das conexões antes e após a coleta, vai esgotar o leite residual da mangueira após a última coleta da rota e em caso de interrupções entre as coletas. Isso é um cuidado necessário em relação às condições de transporte da matéria-prima que possam prejudicar a coleta anterior ou posterior nos estabelecimentos. Né? Por isso que é importante esse controle dessa amostra, coletar cada amostra em cada estabelecimento, em cada unidade participante dessa cadeia, tá? Para aferir e, de repente, saber, por exemplo, de qual produtor pode ter prejudicado a qualidade do leite das demais propriedades que foram transportadas. Daí a importância de acompanhar nesse controle, né, em relação à coleta de amostras de leite, toda a sistemática que a Embrapa Gado de Leite fez, né, exemplificando em 10 passos a importância de verificar essa coleta, né, para o laboratório de coleta do leite, tendo todo o cuidado específico em relação à higienização, aquisição, à identificação dessas amostras, né, e todo o cuidado relativo à conservação e transporte até a chegada no laboratório, para ser pertinente em relação ao tempo, que não deve ultrapassar 96 horas entre a coleta e a análise, refere-se a 4 dias, né, em condições de conservação, que utilizam agentes como Bronopol e Osidiol para a conservação dessas amostras, até a chegada no laboratório. A temperatura deve ser controlada, não deve passar de 10 graus para não comprometer
as análises de composição, microbiológicas e de células somáticas. Nós temos aqui algum exemplo também, pessoal, de instruções normativas para aferição da importância da qualidade, né, microbiológica do leite, que é a IN 58, recém-publicada em 2019, né? A IN 59, também em 2019, que estabelece os parâmetros de qualidade microbiológica para o leite pasteurizado e para o leite pasteurizado tipo A, tá? O parâmetro da contagem de Enterobacteriaceae, né? E também os parâmetros de contagem CPP e CCS. Essas normativas são complementadas pelos novos padrões microbiológicos para alimentos, que são a IN 60, de 2019, e é regida pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Sanitária, a RDC, né? Que é a RDC número 331 de 2019, que dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e suas aplicações em toda a cadeia produtiva, tá? Bom, pessoal, obrigado por estarem acompanhando esse mini curso. Qualquer dúvida relativa a essa temática, deixei aqui meu e-mail para vocês, tá? É joãosoares@cchsa.ufpb.br. Se tiver alguma dúvida relativa à temática ou a qualquer outra normativa, padrão, enfim, sobre qualidade do leite, é só entrar em contato comigo por esse e-mail, tá? Que com satisfação irei responder a vocês o mais breve possível, tá? Então, foi um prazer estar com vocês. É um curto tempo para muitas informações. Falei um pouco rápido em algumas situações para acelerarmos e não postergarmos o tempo, não é? Ficar tão cansativo nesse sistema remoto de comunicação. Então, qualquer dúvida, mais uma vez, façam contato, que com o maior prazer responderei a cada um de vocês, tá bom? Deixo aqui meu abraço para vocês, se cuidem e até o próximo Encontro Nacional da Agroindústria. Um abraço para vocês e até breve. Tchau.